A invasão da Rússia à Ucrânia já se arrasta há 3 anos e a mudança da presidência dos Estados Unidos trouxe novas incertezas no cenário geopolítico. Diante deste cenário, a Europa vê-se na necessidade de investir na sua defesa, impulsionando investimentos no seu rearmamento. Ora, eu acredito que estes investimentos, ou a maior parte destes investimentos que a Europa vai fazer, fiquem dentro da Europa, ou seja, em empresas europeias. E neste sentido, venho destacar uma empresa neste vídeo que é a Rheinmetall. A Rheinmetall, que é conhecida pelos seus veículos blindados, por exemplo, a Leopard 2, tem os seus sistemas de artilharia e depois também tem a sua secção de mísseis e defesa aérea. E agora vamos analisar os dados financeiros da empresa. Para isso, eu fui ao Yahoo Finance e importei de lá o Income Statement, o Balance Sheet e o mapa do fluxo de caixa e criei aqui uma folha de cálculo que nos permite analisar de uma forma mais rápida a evolução financeira da empresa. E podemos começar aqui já pela receita, em que passou de 5 bilhões para 8 bilhões. A taxa de crescimento em 2021 foi de 4,68, mas em 2022 já foi de 13,29. E depois, 2023, com um crescimento de receita de 12%, para, nos últimos 12 meses, ter um crescimento de receita de 23%. Ou seja, vendo aqui o gráfico, nós conseguimos perceber que a receita tem crescido, sendo que houve um incremento bem drástico na percentagem de crescimento da receita. Analisando as margens, podemos perceber que a margem bruta está acima dos 50%, o que é bem positivo, e a margem operacional tem vindo a subir ao longo do tempo, estando agora à volta de 13%. A margem líquida, em 2020, pode-se já perceber que houve prejuízo, 2021 5,14%, mas podemos ver que depois estabilizou aqui nos 7%, sendo que nos últimos 12 meses está em 6,38%. O ganho por ação, como nós já percebemos pela margem líquida, houve prejuízo, portanto foi negativo, mas de 2021 para os últimos 12 meses houve aqui um crescimento bem acentuado. Podemos ver que de 2021 para 2022 um crescimento de quase 63%, 2023 um crescimento de quase 13%, e agora, para os últimos 12 meses, o crescimento já não foi tão grande, mas mesmo assim existiu esse crescimento. Esta empresa também paga dividendos e apesar de ter tido prejuízo, porque viemos aqui pelo payout ratio de menos 387%, ela pagou na mesma dividendo. Nos anos seguintes, esses dividendos foram crescendo ao longo do tempo e com um payout ratio a níveis sustentáveis, o que me agrada. O crescimento do capital próprio, nós podemos ver que está acima dos 15%, o que é bastante assinalável. Em termos de eficiência da gestão do dinheiro, então no Return on Assets podemos ver que é uma eficiência até relativamente modesta. O Return on Equity podemos ver que já está acima dos 10%, sendo que depois, nos últimos 2 anos, já se aproxima dos 15%. Infelizmente não tenho dados dos últimos 12 meses. Return on Invested Capital, sempre acima dos 10%, e isso é sempre bom. E o Return on Capital Employed de 9,29% em 2020, mas que depois subiu, passou para cima dos 10% também. É de referir também que o custo de capital, o WACC, está abaixo do Return on Invested Capital, ou seja, esta empresa cria valor. Depois também coloquei aqui o cenário do inventário, e isto porquê? Porque ao fim e ao cabo estamos a falar aqui de uma empresa que, por exemplo, para vender um Leopard 2 tem que comprar matérias-primas. E isso até se consegue ver, por exemplo, melhor aqui no balanço, onde o qual nós no inventário podemos ver que em 2020, em raw materials, a matérias-primas, nós tínhamos 512 milhões e que em 2023, possivelmente devido ao aumento do logbook, certamente que houve muito mais encomendas de material, porque a Europa já tem estado a investir na sua defesa há algum tempo, né, que passou para mais de 1 bilhão, tal como o Work in Progress e o Finished Goods, também produtos acabados, prontos para serem vendidos, que também aumentou praticamente para o dobro daquilo que era em 2020. O dinheiro, nós podemos ver que de 2020 para 2023 diminuiu, o que eu acho que também é normal, uma vez que há mais necessidade de dinheiro, porque é preciso investir esse dinheiro para criar os produtos, não é?
A nível do free cash flow, podemos ver que passou de 216 milhões para 882 milhões, sendo que em 2022 o free cash flow até foi negativo. O current ratio, podemos ver que está acima de 1 e também não é muito alto. Ora, está acima de 1 quer dizer que os ativos correntes cobrem as dívidas de curto prazo. E também não está muito alto, isso também é bom, porquê? Porque quer dizer que não existe demasiados ativos correntes sem fazerem nada. Depois, dívida. Bom, a dívida, apesar de em 2021 ter diminuído, ela depois começou a aumentar. Acredito que tenha havido, essa dívida começa a aumentar muito devido ao facto de precisar de inventário, de precisar de construir os seus produtos, né? Porque isto aqui, ao fim e ao cabo, é um negócio que precisa de dinheiro para se vender algo. Não é? Isto não é como um software, ou seja, as empresas de software criam um programa e depois, quantos mais clientes tiverem, melhor. Porquê? Porque o programa já está feito, é só disponibilizar para os outros clientes. Neste caso, não. Neste caso, estamos a falar aqui de produtos que, se Portugal encomendar 10 Leopard 2, tem que fazer encomenda das matérias-primas, tem que ter as pessoas para construir os tanques, portanto, há toda uma logística necessária para construir os 10 Leopard. Portanto, o debt to equity está abaixo de 1, ou seja, o capital próprio cobre a dívida, e isso é positivo. O net debt, ou seja, a diferença entre o dinheiro e a dívida, podemos ver que em 2020 e 2021 era negativo, e isso é positivo. Porquê? Porque quer dizer que existia mais dinheiro do que dívida. No entanto, a partir de 2022, o net debt começou a aumentar de uma forma drástica, mas lá está, se é preciso existir mais receita, mais vendas, isso também implica a aquisição de bens para o fazer, não é? O cash flow to debt ratio não está acima de 1, portanto, quer dizer que o cash flow não cobre a dívida, e até podemos ver aqui neste rácio de anos para pagar a dívida por free cash flow, os anos que são necessários. 2021 era 2.2, o que até é bastante positivo. Aqui em 2022 o free cash flow foi negativo, portanto não conta. Em 2023 seriam precisos 5 anos e meio para pagar a dívida, o que começa a aumentar. O número de ações, nós podemos ver aqui que aumentou. E isto aqui é mau para os investidores, porque, ao fim e ao cabo, o lucro começa a ser distribuído, o lucro ou o valor da empresa começa a ser distribuído por mais parcelas, o que torna cada uma das parcelas mais pequena. Portanto, isso nunca favorece a nós, os investidores. Portanto, passando aqui agora para a avaliação, em termos de overview, nós podemos ver que a receita tem estado a crescer acima dos 10%, o ganho por ação acima dos 17%, o capital próprio acima dos 15%, o free cash flow está com um rendimento anual de 32,5%, o número de ações cresceram, que é um aspecto negativo, e a média do Return on Invested Capital tem sido superior a 10%, sendo que no último ano é superior à média. Agora, entramos aqui na parte da avaliação. E na parte da avaliação não é olhar para os dados do passado. A avaliação é perceber os dados do passado e tentar projetar cenários para aquilo que é o futuro, para nós tentarmos descobrir desta forma um preço pelo qual nós estamos dispostos a pagar, né? E aqui entra um bocadinho aquilo que é a arte, porque se investir fosse só números, toda a gente conseguia encontrar com uma folha de cálculo um preço para pagar e estava feito. Não, aqui entra um bocadinho a arte. E aquilo que eu posso achar, podes tu não achar, porque cada um de nós tem o seu próprio perfil, cada um de nós tem as suas próprias ideias, e portanto podemos chegar, cada um de nós, a um resultado diferente. E aqui eu vou espelhar aquilo que é mediante o meu perfil e as minhas expectativas. Posto isto, e posto que nós estamos a falar de futuro, temos que ir ver o que é que a empresa pensa que vai ser o seu futuro. E para isso eu fui buscar uma apresentação da empresa do final do ano passado, 2024, e quero destacar aqui este slide. Ou seja, qual é o potencial que eles veem para 2027? Ora, eles estão a ver em vendas de 20 bilhões, sendo que, como nós vimos na nossa análise, o último número é de praticamente 9 bilhões, portanto eles vão mais que duplicar, ou estão projetados em mais que duplicar as vendas, não é?
o operating margin para 18%, sendo que nós tínhamos visto que a margem operacional 11% e nos últimos 12 meses está entre eles, portanto, esperam aumentar a sua margem operacional e aqui o cash conversion superior a 40%. Portanto, ou seja, eles estão projetados aqui para terem números de crescimento a todos os níveis, não só das vendas, mas como também em nível interno, melhorar a sua eficiência. Tendo em consideração também que esta apresentação saiu antes daquilo que foi as eleições dos Estados Unidos e daquilo que a Europa ou a União Europeia já disse que iria investir na sua defesa, os tais 800 mil milhões de euros, e acreditando eu que a Rheinmetall vai absorver uma boa parte desses 800 mil milhões, portanto, ainda não estão incluídos dentro desta apresentação esse investimento por parte da União Europeia. Portanto, os números podem subir ainda mais um pouco. Agora, claro que isto é um cenário, ok? Agora, vamos tentar projetar este cenário e transformá-lo num preço da ação. Portanto, vamos fazer uma avaliação. Para isso, vamos utilizar aqui a fórmula de Peter Lynch e também vamos fazer um modelo de discounted cash flow. Ora, eu aqui já fui buscar a empresa, que neste momento está com um preço por ação de 1115. E se nós colocarmos aquilo que foi o crescimento do ganho por ação da empresa, que tem sido de 18%, e acrescentando aquilo que é o dividend yield, com o preço, o price earnings ratio atual, o resultado está a 0,19. Ora, é menor do que 1, significava que a ação estava cara. Ou seja, a ação, para ficar a um preço justo, estaria nos 208. Mas, como eu já disse anteriormente, nós temos que dizer aquilo que é o futuro da empresa. Ora, o futuro da empresa e aquilo que era para 2020 era nos 20 bilhões, o que era mais do dobro. Portanto, vamos pôr aqui um crescimento de cerca de 90%. E perante isto, nós já nos estamos a aproximar de o que significa que estamos a aproximar de um preço justo. E o preço justo da ação seria de 1044 euros. Ou seja, já não estamos muito longe daquilo que é o preço do mercado. Agora, é claro que isto é sob uma projeção de que o ganho por ação vai crescer 90%. Se ele crescer um pouco mais durante os próximos 2 anos, ou seja, 110%, então aí o valor da ação estaria, segundo aqui a fórmula de Peter Lynch, em 1.300 euros, digamos assim. Ora, acontece que nós em cima disto temos que pôr uma margem de segurança. Margem de segurança é essa que nos vai proteger um pouco daquilo que nós estamos a fazer a nível de cenários. Ou seja, nós estamos aqui a pôr um cenário, uma hipótese. Essa hipótese pode não acontecer. Não é? Pode ser menor, como também pode ser maior. Além disso, também, se nós formos comprar a ação a um preço justo, a probabilidade de nós podermos ter uma rentabilidade maior também não sobe. Isto porque nós estamos a basear em crescimentos altos. Portanto, margem de segurança vai ter que ser mesmo obrigatória. E agora, vamos ver o modelo de discounted cash flow. Ora, aqui no modelo de discounted cash flow, eu estou a pôr que o crescimento para os próximos 10 anos do free cash flow vai ser de cerca de 10%. Ora, utilizando isso, utilizando o dinheiro que existe agora e a dívida que a empresa detém, pelo menos aquilo que eu conheço, nós podemos chegar à conclusão que o preço de discounted cash flow está até acima daquilo que é o preço atual. Aplicando uma margem de segurança de 30%, o nosso valor de compra, ou pelo menos o meu valor de compra, anda à volta aqui dos 884 euros. E aqui acho que é muito importante nós darmos uma margem de segurança, porque lá está. Eu acredito perfeitamente que para os próximos 4 anos, com este investimento brutal que a Europa vai fazer, a Rheinmetall seja beneficiada por isso. O free cash flow, até dos próximos 2, 3 anos, provavelmente até vai ter um crescimento superior a 10%, mas daqui a 8, 9 ou 10 anos, provavelmente esse crescimento vai abrandar, ou até, provavelmente, o free cash flow até pode diminuir, caso, por exemplo, nós tenhamos um cenário em que a Ucrânia e a Rússia chegam a um acordo de paz, de cessar-fogo, e daqui a 8, 9 ou 10 anos, a necessidade de armamento possa não ser aquilo que é os dias de hoje.
E se nós nos próximos 4 anos temos um rearmamento da União Europeia, que, diga-se de passagem, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que é positivo. Acho que a Europa deve depender de si própria e não estar sob a proteção daquilo que é os Estados Unidos. As coisas mudam e nada melhor do que ser a própria Europa a tratar de si mesmo. E nesse cenário de possível paz no futuro, que eu espero bem que venha a acontecer, a Rheinmetall, o logbook de encomendas da Rheinmetall pode já não ser tão alto como é, por exemplo, nos dias de hoje. E a receita até pode mesmo baixar. E o que é que vai acontecer ao preço da ação? Certamente que vai diminuir. O seu price to earnings ratio vai diminuir. E, como tal, temos que ter um bocadinho aqui esse balanço. No curto prazo, eu não tenho a menor dúvida que a Rheinmetall vai subir e bem a sua receita. A questão é se essa subida é sustentável ao longo do tempo. Ou seja, o meu receio é o quê? É que nos próximos 2, 3 anos a receita vai disparar, o free cash flow vai disparar, mas se depois entrarmos no cenário de paz, a receita vai começar a diminuir, o free cash flow também ele diminui e é natural que o preço também ele vai diminuir porque depois não é necessário esse rearmamento como existe nos dias de hoje. E como tal pode existir aqui um pico, mas depois este tipo de investimento tem que ser comprado com margem de segurança e uma boa margem de segurança para nos proteger exatamente desse mesmo cenário. Tá bom? Fica por aqui o vídeo. Espero que tenhas gostado. Já sabes, se trouxe valor, dá aquele gosto. Se não és inscrito, inscreve-te e vemo-nos no próximo vídeo. Abraço e bons investimentos.